Bom dia, bom dia! Tá começando mais um Morning Call aqui da Liberta Investimentos, sua primeira hora, onde a gente comenta sobre os panoramas do mercado pro dia atual, hoje dia 22 de dezembro de 2022. Comigo aqui, Felipe Nogueira, um dos nossos assessores da Liberta. Bem-vindo, Felipe. Bom dia, Thay. Bom dia, pessoal de casa. Bom dia, bom dia. Bom, vamos começar falando aí que Estados Unidos ontem fechou em alta, a gente tem futuros americanos nessa manhã também em alta, a gente tem Europa trabalhando em alta nessa manhã, tudo porque tivemos dados aí da confiança do consumidor por lá de dezembro que vieram aí acima do esperado, os investidores ficaram felizes, contentes, né? Engraçado que sábado a gente falou com a Bruninha, né, da LS, analista da LS, a gente está num zigue-zague descendente, mas de fato estão testando a parte de cima ali do canal de Ela fez uma baixa. análise técnica bem legal, vale dar uma conferida, sim, ali mesmo sendo de sábado passado, ainda vale bastante aquela análise. Bom, o S&P 500 fechou em alta de 1,60%, Nasdaq fechou em alta de 1,54% e Dow Jones fechou em alta de 1,49%, altas bem expressivas, eu diria. Na frente econômica, aí, os investidores aguardam a última revisão do PIB por lá também, tá? Europa, então, como eu tinha comentado, trabalhando em terreno positivo, muito puxado aí por Estados Unidos. E Ásia, a gente teve sentimento misto nessa madrugada. A gente teve Japão fechando positivo 0,46% e a gente teve Hong Kong fechando bem positivo 2,41%, também bem puxado por Estados Unidos. Porém, China teve queda de 0,33%, novamente de olho na situação aí da Covid-19 por lá. Volta a preocupação dos investidores sobre a Covid, sobre as restrições, enfim. Tudo que a gente vem comentando nas últimas semanas, que nada mais é do que uma gangorra, né? Aparece casos, volta o medo de restrições, aí o governo vai lá, dá uma flexibilizada, enfim. A gente teve notícias ali, principalmente de Ásia, ali falando especificamente da China. Essa é uma reportagem em vários sites, Deutsche Welle, no Sky, saiu na Money Times aqui do Brasil também, de um hospital falando da situação caótica que está sendo o enfrentamento do Covid após certas atenuações da política de Covid zero, né? Então isso daí traz uma certa preocupação para o mercado mesmo. E se quiser falar ali também, a gente tem o PIB do Reino Unido, falando ali um pouquinho de Reino Unido, né? A gente teve também um PIB que caiu 0,3% no terceiro trimestre, tá? A comparação anual alta de 1,9%. Na comparação anual, então, os analistas tinham uma expectativa de alta de 2,4% e a gente está tendo só de 1,9%. Tá? Então, continua aquele cenário ruim, né? Europa, eles estão chegando no inverno, custo energético muito caro, né, para produção, aumento de taxa de juros. A gente já viu em outros morning calls ali a Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, falando que a taxa de juros no mínimo vai chegar a 4%, né? Mas de fato teve essa onda de otimismo. Não sei se vai ser um rally de Natal tão forte assim, porque a gente está falando mais em recessão para início de 2023, sim, mas o mercado meio que se contaminou um pouquinho com a felicidade aí por causa desse otimismo ali do consumidor nos Estados Unidos. Perfeito. Bom, entrando já em Brasil... Acho que vale falar das commodities, petróleo Brent. Veio o estoque dos Estados Unidos. Aqui, eu tô afobadinha. Mas que vale para o Brasil também, porque acaba influenciando o Petrobras. O estoque de petróleo dos Estados Unidos veio abaixo do esperado, né? Então isso daí fez com que o petróleo tivesse ali, o petróleo Brent, que é a referência para a Petrobras, subindo 0,92, está em $82,96. E o minério de ferro, ele segue em alta com a expectativa do mercado aí, daquelas políticas mais de welfare state, né, de intervencionistas do governo chinês, mais focado em infraestrutura, né? E isso daí gera uma demanda maior pelo minério, então também favorece um pouco o mercado brasileiro. Tá? Ou seja, a gente pode esperar aí essas empresas que dependem das commodities subindo hoje. Um pouquinho. Tá? No dia de hoje. Bom, entrando então... Boa. Entrando então em Brasil, ontem a gente teve um fechamento positivo por aqui.
Ibov fechando com alta de 0,53%. E a gente pode destacar que, finalmente, aí o Congresso aprovou a PEC, tá? Aprovou aí num teto ampliado em 145 bi. A gente sabe que o projeto inicial, né, era de 198 bi, então a gente teve, de fato, uma desidratação. Como a gente tinha comentado aqui também, receitas extraordinárias, o limite é 23 bi. Ontem a gente chegou a comentar este ponto. E, bom, então o texto base da PEC de transição abre espaço de 145 bi no orçamento de 2023 para o pagamento do Bolsa Família de R$ 600, com adicional para cada criança até 6 anos de 150. 150? Isso. 150. Queres comentar antes da PEC, antes de eu entrar no outro? É a velocidade, né, que as coisas acontecem, assim, porque já foi para o Senado também, já teve aprovação no Senado, e de fato, assim, veio um pouco mais desidratado, que chegou a animar o mercado nos últimos 3 pregões, né? Mas agora a gente entra naquele estágio de brigas, acho que por ministérios, né? A gente vinha falando... ia entrar neste ponto, que hoje às 9h30 da manhã o Lula convocou aí a imprensa, ele vai dar ele vai ter a sua fala aí, enfim, e possivelmente a gente vai ter novos nomes de ministros e secretários para o seu governo. E fica na expectativa, principalmente, de que são nomes aí que não foram encaixados em nenhum ministério, então o mercado está de olho aí. É a própria Tebet e a Marina Silva que participaram do apoio, né, à eleição do Lula e ficaram aí sem ministérios até o presente momento. O que a gente está vendo é que o Centrão, depois que teve... o julgamento pelo STF da inconstitucionalidade do orçamento secreto ou emenda de relator, né, em que o Centrão, os congressistas estavam definindo parte da destinação da verba pública federal, eles estavam esperando, eu acho, mais ministérios. Inclusive a gente tinha falado que o Lira tinha conseguido ali 150 votos, né, se ele conseguisse o Ministério da Saúde. Então a expectativa é toda em função dos grandes ministérios, porque esse pessoal que apoiou e que não é do PT, eles falaram que eles não querem em ministérios irrelevantes, né? E a tendência é que o PT está fazendo toda essa distribuição entre os amigos ali, o pessoal de partido, né? A gente não sabe muito bem o porquê, tem muita movimentação acontecendo em Brasília, né? Mas, de fato, tem muita gente para cobrar ministérios do PT. Concorda? Tem. Até mais do que o usual, eu diria. A Tebet, por exemplo, ela queria muito ali o Ministério do Desenvolvimento Social, né, onde o Bolsa Família está ali embaixo. Estão oferecendo para ela o Ministério do Meio Ambiente, e aí ela falou que seria uma traição, inclusive, contra a Marina Silva, que fez o apoio ali, né? E se discute, inclusive, aonde que as empresas de celulose elas vão ficar, se elas vão ficar subordinadas ao Ministério, né, da Indústria, de Agricultura, Meio Ambiente, quer dizer, porque é uma indústria bem importante, né, bem relevante. E aí a gente tem esse embate daí. Alguns nomes já foram nomeados, né? A gente tem o Fernando Haddad ali para Ministério da Fazenda, a gente teve o José Múcio, do PTB, para a Defesa, aquele que falou que ele vai regular as mídias sociais, que é inconcebível para Globo News, né? Ele chegou e falou que era inconcebível a manifestação política, enfim, tem aí na internet. O Flávio Dino, que teve problemas ali com a saúde no Maranhão, o PSB do Maranhão vai para a Justiça, ele que é professor de constitucional, enfim. Mauro Vieira para o Itamaraty, Rui Costa, que também teve problema ali com o consórcio do Nordeste, né, para respiradores, do PT, vai para a Casa Civil. A gente tem Margarete Menezes, que inclusive tem uma dívida contra a Receita Federal, então é uma dúvida também, que ela deve bastante tributos aí, deve ir para a cultura, tá? E a gente tem o Camilo Santana, do PT, lá de Fortaleza, se não me engano, para a educação. Bom, então tudo indica que para hoje os investidores vão acabar repercutindo todos esses nomes que vêm agora, às 9h30 da manhã, então logo no comecinho do dia. E obviamente aí os dados da agenda econômica de
dos Estados Unidos, que também pode ajudar a puxar um pouquinho o índice. Seja para cima, seja para baixo. Dentro de noticiários corporativos, eu acho que teve uma notícia relevante, tem um pessoal que é torcedor, né, do IRB. IRB subiu 24,69% depois de anunciar um lucro aí de 6,4 milhões no mês. O IRB, que também vai fazer a junção, né, de 30-1 ali das ações, provavelmente agora em assembleia agora, né. E a Gol e a Azul também, elas subiram bem depois que saiu a notícia de que vai ter a zeragem das alíquotas de PIS/COFINS, tá, para as companhias aéreas. Então isso daí acabou favorecendo. E Petrobras lá fora estava subindo também muito em função aí dessa notícia de estoques de petróleo americano, né, dos estoques vindo abaixo do esperado. Então isso favorece o preço do petróleo e Petrobras lá fora também estava subindo. Ibovespa Futuro, que abriu em leve alta, virou agora, faz alguns minutinhos e passa então a cair 0,20%. E juros futuros abriram mistos. Muito provavelmente em função do anúncio de ministérios às 9h30, muita volatilidade. Não adianta, né? A gente tem que esperar sair. Pessoal que opera mini índice, cuidado, vendidos e comprados geralmente são estopados aí. Com volatilidade. Perfeito. Bom, vamos ficando por aqui e destaco aí que hoje é nosso último Morning Call do ano. Olha só que especial. Muito obrigada, deixem seus comentários aqui, dicas, sugestões, enfim, a gente vai estar aí melhorando o programa cada vez mais. A gente vai ter algumas novidades de cenário, enfim, algumas coisas para facilitar melhor, para ficar melhor aqui o nosso programa. Logo no ano que vem, a gente volta na segunda semana de janeiro. Perfeito. Tá, obrigado, pessoal de casa. Obrigada, boas gente. festas. Aproveitem a família. Né? Não briguem, tá, meninos? Tá bom, galera. Muito obrigada e boas festas. Tchau, tchau. Boas festas, tchau.